Fala galera, tudo bom com você? Aqui quem fala é o professor Daniel, professor aqui no canal Exatas em Minutos. Galera, vamos falar uma coisa que é importante, que é a parte de função do primeiro grau, tá certo? Principalmente para você que está começando a estudar essa parte aí na matemática, então vem com a gente que a gente vai explicar para vocês e após vamos fazer dois exercícios com você aqui na nossa presença, após a vinheta. Bem, então, aí a nossa vinheta aí que mostrei para você, né? A nossa ideia principal. Então, galera, a função do primeiro grau, primeiramente, em resumo, ela é uma função que você vai aplicar a função da reta, né? Onde você vai ter dois elementos fundamentais. A primeira delas é a variável, né? E essa variável ela vai estar interligada diretamente os valores que serão dados. Então vamos aqui e vamos falar aqui para você aqui na nossa tela. Atenção, ó. Então eu já coloquei aqui para você o título da nossa aula, onde você tem a função f de x é igual a x mais b. É a primeira ideia fundamental. Segunda ideia fundamental, justamente para que você possa entender legal, também que pode vir dessa forma, ax mais b, tá? Y igual a x mais b. Aqui que a gente falou para vocês sobre a questão de uma função, ó. Por exemplo, se eu fornecer para você o valor de x, eu vou ter o valor de y. Se eu fornecer o valor de y, eu vou achar o valor de x. Vamos mostrar para vocês as duas situações. Depois nós vamos para a parte de exercício e depois construção, nesse caso, da reta da função do primeiro grau. Também chamada de função afim, tá bom? Vamos lá, dando continuidade. Então, aqui, quando eu coloco para você um exemplo, f de x é igual a 4x mais 7, ó. Então, é uma função. Se eu fornecer para você a substituição, y é igual a 3x menos 8, por exemplo, também a gente pode caracterizar e aplicar nesse formato também de função. Então, vamos fazer um exemplo aqui para que você possa entender legal o contexto da função. Se eu fornecer um valor, eu acho o outro também aqui na nossa aplicação da aula. Então, se eu fornecer o valor de x, geralmente a gente coloca assim, ó, para x igual a 7. Então, vamos pegar essa função aqui, ó, para que possamos entender legal. Então, o f de x, que eu vou calcular, vou substituir lá no x que é 7. Então, vai ficar assim, ó, f de x será igual a 4 vezes 7 mais 7, tá? Aí vira, nesse caso, uma expressão legal para que você possa resolver. Então, f de x vai ser igual a 4 vezes 7, 28, repito, mais 7. Então, f de x será igual a 35, ou seja, quando o x ele for, sete, você vai perceber que o x, o f de x vai valer 35, tá bom? Beleza. Então você pode averiguar, né? Mostrando para você quando o x vale um certo valor, você acha o valor de f de x ou y também. Agora vamos fazer o inverso. Vou dar um valor para você do y e vou achar o valor de x. Vamos aqui então. Vamos lá. Então se eu colocar para você aqui, ó, y para y igual a, vamos colocar um valor. Vamos colocar aqui igual a, vamos ver. Vamos colocar aqui 13, tá? Então onde tiver y, troco pelo 13 e vamos fazer esse cálculo, ó. Então y é 13. Então, fazer a substituição, vou ter assim, ó, 3x menos 8 é igual a 13, tá? O menos 8 está negativo, vai passar para o outro lado o quê? Positivo. Então, 3x é igual a 13 mais 8. Então, aqui vai ser 3x é igual a 21. E x, passando para o outro lado, já sei que o x vai ser igual a 7, devido ao espaço, tá bom? Então, galera, isso mostra para você a definição de função. Agora, quem é o A, professor, que está perto do X, e quem é o B, que acabou gerando esse valor, que deu, será 4x e o 3x. Quem são esses números? Na função do primeiro grau, eles são conhecidos como... São números. Como são números, a gente vai dizer aqui para você quem é quem, ó. Então, você tem aqui a função, né? f de x é igual a x
mais B, a configuração da função do teu primeiro grau. O teu A, ele é chamado de coeficiente angular. É um número, como nós mostramos para você lá, né? O coeficiente, o que, professor? Angular. Daqui a pouco nós falaremos quem é esse coeficiente angular. E o nosso B, professor, ele é o coeficiente linear. Ah, ele é o coeficiente linear. Vou ajeitar essa letra aqui. Linear. Ou seja, linear está associado a número, tá? Ele é um número. O coeficiente angular é justamente o valor que vai estar perto do x. Ele tem uma representação muito importante aqui para você. Qual é, professor? Significa se o A ele é positivo e o se ele é negativo. Ó. Se o A ele é positivo, atenção, você vai ter o gráfico lá que vai ser uma reta de natureza crescente. Tá? Crescente. Se o A é positivo, como nós vimos lá, né, o 3 e o 4, então nesse caso a gente classificava essa reta, nesse caso aí como uma reta de natureza crescente. Professor, e se caso o A crescente, você tem esse valor aqui, ó. Tá? Ele vai do menor para o maior valor, certo? Professor, e se o L for negativo? Ele vai ser decrescente, ó. Decrescente, tá bom? Então, A positivo, crescente. A negativo, decrescente, tá bom? Beleza, vou mostrar para você um exemplo para que você possa entender legal. Olha só, galera, se você classificasse esse tipo de função, colocamos duas. Primeiramente, veja quem é o A e quem é o B. Depois a gente vai dizer para você quem é o papel do B fundamental aqui na nossa função, tá bom? Vamos lá então. Eu tenho aqui o A dessa primeira função, é o que está perto do x. Então, o A ele vale 4. Já sei que nesse caso ele é positivo, já sei que a reta ela vai ser crescente. E o nosso B vale menos 8, ou seja, coeficiente linear. Então, o coeficiente angular vale 4 e o coeficiente linear vale menos 8. Então, a natureza do seu gráfico, quando você... Daqui a pouco a gente vai mostrar para você a construção. Ele vai ser dessa natureza, ó. De natureza crescente, ou seja, ele está indo do menor valor para do menor para o maior valor. Agora, aqui no exemplo 2, ó. Vamos pegar aqui no exemplo 2, só apenas classificação e demonstração da reta. Então, aqui menos 4x menos 20, você tem o A. O A ele vale menos 4 e o B vale menos 20, professor. Aí, o que acontece? Nesse contexto, o nosso gráfico ele vai ser dessa natureza, ó, decrescente. Então, a letra A é crescente e a letra B vai ser decrescente. Beleza? Tranquilo? Bem, aí talvez você pergunte assim, professor, e o B? O B, ele sempre vai aparecer justamente na nossa... quando você joga lá no gráfico, no plano cartesiano, você tem o x e o y. O y é o eixo das ordenadas. O x, ele vai ser o eixo das abscissas. Isso você vai aprender com mais calma lá na frente, tá? Mas o importante é que você veja o posicionamento do coeficiente linear, que é um número, que mostramos para você nas funções. Então, como nesse caso ele é uma função do primeiro grau, uma função da reta, existem três possibilidades. Ele passar acima do zero, tá? Acima do zero, abaixo do zero e seria bem no meio do zero. Nesse caso, seria uma função linear, ou seja, que não tem o b. A ideia é que vamos só mostrar para você quando, nesse caso aqui, só fala da função do primeiro grau, tá bom? Que a função linear é uma função do primeiro grau, só que é uma função que você não tem o b. Então, aqui, olha, se eu pegar aqui, ele pode ser do tipo maior do que zero, ele pode passar mais em cima, mas também, professor, ele pode passar o quê? Mais embaixo, ó. Se o b ele for negativo, ó. Tá? A condição que eu quero mostrar para você, que, vamos só cortar aqui, que isso aqui depois a gente vamos dizer quem é esse nosso amiguinho quando a reta, ela toca o eixo lá do x, que é o eixo das abscissas. A terceira condição é essa aqui que eu falei para vocês, ó, quando ele passa bem no meio, ou seja, quando tem as três possibilidades, tanto o b positivo ou para o b negativo, ó. B negativo também tem as três possibilidades aqui, quando você tem aqui a característica da função, ó. Então ele pode passar, nesse caso, isso com uma função de natureza crescente, né? Nesse caso decrescente. Galera, só um acerto aqui, que aqui na verdade
Se fosse só o b maior do que zero, ou seja, ele passaria aqui em cima. Como nós colocamos três possibilidades, que o b ele pode aparecer na função, ó. Então aqui já sei que é o b maior do que zero, ele passa acima do zero. Aqui, quando o b é igual a zero, ou seja, não tem o b, ou seja, a reta ela vai passar bem em cima do zero, tá? Porque ele é zero, ali é o eixo das origens. E quando o b ele for negativo, mas lembrando que todas as três são retas de natureza crescente. Vamos colocar aqui o a então, né? Vamos colocar aqui o a sendo uma reta de natureza crescente, função crescente no caso, tá bom? E se o a, professor, ele for negativo, vamos ver o posicionamento do b para b, nesse caso, maior do que zero também, ó, vai passar mais ou menos assim, ó, tá? Isso aqui é o nosso b menor do que zero. Ele passa bem no meio quando b vai ser igual a zero, tá? E quando ele passa mais embaixo, deixa mais um pouquinho aqui, já que nós vamos falar daqui a pouco a raiz da equação, da função no caso, aqui seria o b menor do que zero. Então essas três possibilidades que o b ele aparece no nosso gráfico, tanto para a função crescente, tanto para a função decrescente no contexto, tá bom? Agora, galera, com isso, vamos dar um exemplo aqui e vamos mostrar para você aqui a construção de uma função que a gente vai precisar mostrar para você o que é o zero. Nesse caso é quando ele pede para você calcular o zero da tua equação. Isso seria, quando ele toca aqui, ó, o eixo das abscissas. Tocou significa que alguém vai zerar, ó. Quando ele toca, professor, já era. Você vai ter que calcular a raiz da tua função, tá bom? Então vamos lá. Como seria isso aqui mais ou menos? Vamos aproveitar aqui. Ó. Então vou dar um exemplo aqui qualquer. Vou pegar aqui o y, pode ser também f de x, vai dar no mesmo. 3x menos 9. Significa o seguinte, quando você vai calcular a raiz, ou o x da questão, o teu y tem que ser igual a zero. Tá? Sempre vai acontecer, professor, sempre vai acontecer esse episódio, tá bom? Então, vamos calcular aqui, fica 3x menos 9, isso é igual a zero. Então, o nosso amiguinho está negativo, vai passar positivo, então vai ficar 3x igual a 9. O 3 estamos explicando, vai passar dividindo. Então, 9 dividido por 3, isso aqui vai ser igual a 13. Então, para essa função, nessa ideia principal, o x vale 3. Existe o que nós chamamos de comprovação. Então, para a gente comprovar, vamos fazer aqui a substituição para que possamos verificar a ideia principal. Ó. Então, y é igual a 3 vezes o x que eu achei que é 3, ó, menos 9. Então, y é igual a 3 vezes 3, 9, menos 9. Então, meu y é igual a 0. Então, por isso que é chamado de raiz da nossa função, nesse caso, tá bom? Então, tocou aqui, ó, professor. Tocou. Aqui, ó, já era. Aqui, no caso, no eixo das... o eixo das abscissas aqui seria, no caso, o nosso x, tá bom? Então, aqui é o y. E aqui é o x, que eles formam pares. Esses pares são fundamentais aí na parte de gráfico, tá bom? Agora, com isso, vamos fazer dois exemplos que a gente vai englobar tudo que nós estudamos na nossa aula de hoje de função do primeiro grau. E vamos aplicar isso agora em dois exercícios, dois exemplos aqui, ó. Vamos lá, então. Só um momento. Então, aqui. Então, tá aqui os dois exemplos que nós comentamos com você. Eu coloquei f de x e coloquei também o y para a gente começar a se familiarizar, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou pegar aqui, esse nosso amiguinho aqui, vou colocar ele aqui na outra página, para não... Vamos lá, então. Então, tá aí o nosso amiguinho. Vou botar ele um pouquinho mais para cima. Então, aqui, pronto, na nossa tela. Então, vamos achar a raiz da equação, a raiz da função. Vamos dizer qual é o tipo de classificação desse gráfico. Se é crescente, decrescente. E qual é o posicionamento do b? Se é acima do zero, abaixo do zero, né? Já sei que no meio não pode aparecer quando não aparecer o nosso b, porque o gráfico ele vai passar bem no meio das origens, tá bom? Por onde vai começar o nosso gráfico, ou vai passar o nosso gráfico, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos aqui, primeiramente, classificar o tipo de função. Para isso, eu preciso separar quem é o a, quem é o b, né? O a vale 2 e o b vale 7. Tranquilo? Então, já sei que o a ele é positivo. Então, já sei que o meu gráfico ele é crescente. Função crescente. E eu já sei que ele vai ser mais ou menos dessa natureza, ó.
Ele vai ter essas características. Aí, antes de você montar, aí você... Vamos primeiramente achar a raiz da equação. Da função no caso. Basta você igualar a zero e troca e faz o cálculo. Ó, 2x mais 7, isso igual a zero. Aí o 7 negativo passa positivo. Então 2x igual a menos 7. Então 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar assim, ó. X vai ser igual a menos 7 dividido por 2. Tranquilo? Então agora sim podemos montar o gráfico. Já sabemos a função, a classificação dela. Já sabemos quanto vale a raiz que nós acabamos de calcular, que foi o x. E vamos montar o gráfico, ó. Mais ou menos aqui assim. Aqui o y. Aqui o x. Não se esquecendo que o 7 ele vai ficar justamente na minha vertical. Como é positivo, vai ficar acima do zero. Tá? Beleza? Mais ou menos para cá. Então aqui é o 7. Mas, professor, ele projetou para cá. Mas cadê? Onde foi que ele tocou? Se você fazer uma projeção no seu gráfico, ó. Bem aqui assim, ó. Tocou aqui no eixo do x e das abscissas. Vai ser justamente a raiz da tua equação que você acabou de achar. Então tá aqui o nosso menos 7 sobre 2. Que nesse caso seria 3,5 negativo no caso. Tá bom? Beleza. Vamos fazer um segundo exemplo só para a gente produzir mais aqui na nossa aula, tá certo? Agora vamos fazer com o f de x, tá? Vamos lá. Mais ou menos aqui. Pronto. Vamos lá fazer o nosso cálculo agora. Novamente, só que agora a gente vai fazer de uma forma acelerada agora, tá? Você já sabe classificar, já sabe o posicionamento do B, que já sei que vai ficar abaixo. Então, só de olhar a função, você já consegue ter mais ou menos a noção do que vai acontecer na sua função. Vamos lá, então. Professor, existe uma fórmula de eu montar algo gráfico antes mesmo de eu calcular o x da questão? Tem, ó. Só você identificar. Aqui, ó. A segunda situação do nosso exemplo, ó. Então já sei que o menos 28 vai passar mais embaixo do zero, ó, abaixo dele, ó. Então menos 28 e a função ela é crescente. Se ela é crescente, ela vai estar para cá, ó. Viu? Tocou aqui o nosso amiguinho, já sei que esse x é o nosso x da questão quando ele toca. Então para isso eu preciso pegar a função igual a zero. Lembrando que o f de x é a mesma coisa que y, tá bom? Então, fazendo a substituição, vou ter assim, ó, 4x menos 28, isso é igual a zero. Menos 28 passa positivo, então 4x é igual a 28. O 4 tá multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 28 dividido por 4, x igual a 7. Então tá aqui o nosso amiguinho aqui, tá bom, galera? Então isso aqui foi uma aula para você, tá? Entender essa parte importante de função, tá bom? Você vai ver isso também lá na física, né? Quando se você está já no ensino médio, já estudando, tem a parte do MRU que você aplica a parte de gráfico, né? Chamamos isso de cinemática gráfica, ou estudo de movimento de uma forma gráfica no diagrama. Então é isso, galera. Essa é uma aula aqui para você no canal Exatos Minutos. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.